Olá, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. É um prazer estar com vocês em mais um vídeo propriamente relacionado ao Enquetes Teológicas com FTLB, o grupo de WhatsApp onde todos os sábados das 9 da manhã às 4 da tarde, estamos interagindo temas teológicos com teólogos de vários estados do Brasil. Desde já eu quero direcionar um forte abraço a todos os membros e ADMs do Enquetes Teológicas, também aqueles que nos seguem por intermédio do grupo de Facebook, pela fanpage do Facebook, pelo Instagram, e aos nossos queridos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego, modalidade presencial e à distância. Um grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado por estarmos juntos neste ano, um ano que teve tantas coisas, mas o Eterno nos sustentou e estamos aqui já caminhando para o final do ano aí de 2020 e esperamos um 2021 com muita saúde e muita shalom a todos. Desde já, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like se você gostar, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso aos estudos aqui do nosso canal. Foi discutido no Enquetes Teológicas um tema muito interessante. Texto massorético ou Septuaginta, uma análise sobre qual o melhor texto se utilizar para fazer a exegese do Antigo Testamento. Vamos estar conversando sobre isso e se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, segue o contato 11 970 98 42 32. Quer fazer parte do Enquetes Teológicas? Se haver vaga, será um prazer te inserir. Entre em contato conosco, entre em contato para saber mais sobre os nossos cursos. Queridos, conversando a respeito de texto massorético, o trabalho dos massoretas, que na verdade são escribas, que obtiveram esse nome pelos acadêmicos por causa da palavra hebraica massorá. Massorá significa tradição. Então, os escribas do século 6 depois de Cristo, na tentativa de manter uma leitura correta do texto hebraico, eles vão criar os chamados sinais massoréticos ou pontos diacríticos no texto, visto que o texto ele era consonantal. Estamos falando propriamente da produção literária pós-exílica ou dos fragmentos de literatura pré-exílica em paleo-hebraico. Tudo isso foi produção consonantal. As vogais eram pronunciadas oralmente e foram os massoretas que tiveram a ideia de criar sinais, pontos, para que o texto fosse lido de forma correta, visto que o hebraico já era uma língua quase morta, o grego koiné era a língua universal e o aramaico era a língua falada por muitas pessoas ali da Galileia, daquela época de Israel do período neotestamentário. Então, o trabalho dos massoretas proporcionou que o texto hebraico pudesse ter sido lido de forma correta, mantendo a tradição de uma leitura correta. Isso é muito interessante. É importante destacar que o trabalho dos massoretas, ele não é um trabalho só do período medieval. Ele vai trazer lá atrás a forma gráfica das letras, assim como as terminologias
Então, nós temos no trabalho massorético um texto do período medieval que se retrata ao período anterior. Estamos falando aí do tempo do Segundo Templo, entre o ano 520 a 70 depois de Cristo. Eles vão retratar este tempo no período medieval. E um outro detalhe, além do trabalho massorético, nós temos o chamado trabalho proto-massorético. O trabalho proto-massorético, ele já é um trabalho dos sacerdotes entre o ano 100 da Era Comum, tentando trabalhar o texto da Tanar, o texto em hebraico, lá do período pós-exílico. Tudo isso é muito importante, nós vamos ter bons teólogos e boas obras, como o professor Edson Faria Francisco, que trabalha no livro Manual da Bíblia Hebraica, vale a pena adquirir e vale a pena ler. Então nós temos também o trabalho do proto-massorético, que possivelmente contribuiu também para a segunda fase da Septuaginta, influências até do texto da Septuaginta. Embora é polêmico, há quem diga que a Septuaginta não teve a influência da produção proto-massorética, e há quem diga que sim, que o trabalho proto-massorético contribuiu na construção da segunda fase da Septuaginta, porque na primeira fase a Septuaginta apresenta o Pentateuco. Logo, queridos, falando de Septuaginta, é impossível não falarmos da carta de Aristeias, que é uma carta propriamente direcionada pelo Ptolomeu, que governava ali as localidades do Egito, e ele pede para o sacerdote atual ali da dominação deles, da Palestina, pudesse enviar uma cópia do Pentateuco em grego, para que essa cópia pudesse entrar na Biblioteca de Alexandria. Ok, então, pediram para o sacerdote atual, o Eliezer, o sumo sacerdote, para que fizesse uma cópia do Pentateuco. Aí nós temos a lenda do nascimento da Septuaginta, onde diz que foi enviado 72 sacerdotes eruditos que no decorrer de 70 dias construíram a Septuaginta, propriamente o Pentateuco, e entregaram para Ptolomeu, propriamente o Ptolomeu II, de 285 a 247 a.C. Primeira fase da Septuaginta, mais a lenda do surgimento do texto. No entanto, temos a segunda fase. A segunda fase da Septuaginta destaca a produção dos demais livros do Antigo Testamento, porque na Bíblia hebraica são 24, a Septuaginta apresenta 39, mais os apócrifos, os deuterocanônicos. Os deuterocanônicos, que alguns desses foram utilizados pelo cristianismo católico medieval em 1526, no Concílio de Trento, para que eles pudessem fazer aquele trabalho de contra-reforma e utilizar alguns dos textos deuterocanônicos para justificar algumas das suas doutrinas, tais como o purgatório. Logo, a Septuaginta é um texto de grande importância. Filo de Alexandria falou da Septuaginta. Flávio Joséfo falou da Septuaginta, citaram. A Septuaginta é um texto de grande importância. No entanto, para a exegese, a maior importância da Septuaginta é para a chamada crítica da forma. Averigua-se o texto da Septuaginta em comparação ao texto massorético, que esse é utilizado como fonte
para a exegese do Antigo Testamento. Fonte primária, porque parte-se do texto massorético para se fazer a análise da perícope, uma tradução literal direto do hebraico para se continuar os procedimentos metodológicos, crítica da forma, crítica literária, crítica sociológica, crítica histórica e assim sucessivamente. Os procedimentos metodológicos para se fazer uma exegese hoje são após a tradução literal da perícope. E essa tradução vem do texto massorético e não da Septuaginta. Mas e a Septuaginta? Crítica literária. Analisa-se o texto da Septuaginta, assim como da Peshitta, assim como da Vulgata e de outras traduções, para se analisar como que estes textos estão em comparação ao texto da Septuaginta. Logo, a exegese do Antigo Testamento parte da Septuaginta e outras versões e traduções devem ser utilizadas para a crítica da forma, análise comparativa, análise das versões. De fato, a Septuaginta, alguns não a chamam de tradução, mas de interpretação do judaísmo helenístico do segundo século antes de Cristo. É importante destacar que tem várias coisas na Septuaginta diferentes do texto massorético, que retrata aquele hebraico do período pós-exílico. Gênesis não é o nome, não é o primeiro nome da Bíblia, do Antigo Testamento. Você encontra aqui, no primeiro versículo, mas lido no texto massorético, lido no texto em hebraico. Então tá aqui, Bereshit. Bereshit, que significa princípio, é o nome do primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento hebraico. Aí nós vamos ter o segundo, Êxodos, que está errado, não é Êxodos ou Êxodo. Em hebraico, Ve'ele Shmot. O nome do segundo livro da Bíblia é Shemot, que significa nomes. Aí a Septuaginta, em vez de simplesmente colocar nomes, coloca Êxodos. Aí o terceiro, que eles colocam Levíticos, a Septuaginta, que também está errado, porque o verdadeiro nome é Vaikra, e disse, Vaikra el Moshe, e disse para Moisés, e falou. Então o nome é Vaikra, e não propriamente Levíticos. Olha as complicações. Aí a Septuaginta vem com números. Não, esse não é o nome do quarto livro da Bíblia. O quarto livro da Bíblia, em hebraico, vamos lá, Vayedaber Yehová el Moshe Bemidbar, ou seja, Bemidbar, Bamidbar. O nome propriamente é no deserto, Bamidbar. Seria o nome do quarto livro da Bíblia. Septuaginta vem com números, ou seja, é uma interpretação por causa dos dois censos que menciona o livro de Bamidbar e não uma tradução. Deuteronômio, novamente a Septuaginta vem com a terminologia grega. Deutero, segundo nome o lei, segunda lei ou repetição da lei, mas o nome não é esse. O nome em hebraico, ele Hadvarim, ou seja, o nome é Devarim. Devarim, palavras, é o nome do quinto livro do Pentateuco, que não foi escrito por Moisés. O texto está em forma narrativa, terceira pessoa. Seria meio que difícil atribuir a autoria do Moisés em uma época que tenta se datar um Moisés histórico, sendo que nem o paleohebraico existia ainda. Mas fica para um outro momento essa questão. Josué, a Septuaginta, ela trabalha errado até nome de pessoas e nome de lugares, porque não é Josué.
Vaihi aharei Moshe Ereved Yehová vayomer Yehová el Yehoshua. Então, Yehová el Yehoshua, Yehová farou para Yehoshua. O nome do livro é Yehoshua, ok? Seria o nome do livro. Aí tem várias complicações que se referem Septuaginta e texto massorético. Temos uma bem interessante, está em Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. Lahem iten Adonai hu lachem ot hine ha'alma ha'ra ve'yoledet ben ve'karat shmo Immanuel. Então, aqui nós já temos uma grande complicação, porque o texto em hebraico está dizendo que, vamos lá, verso 14, que Adonai enviaria um sinal. E esse sinal, na verdade, que Adonai enviou um sinal. E qual sinal é esse? Hine ha'alma. Eis, a moça jovem Hará, concebeu e não conceberá, concebeu. Eis, a moça jovem concebeu. Ve ioledet, uma criança. Ben, filho, um filho. Vekarat, Shemó, e se chamou seu nome Immanuel. Então, o texto da Bíblia hebraica não diz que é virgem e também não trabalha numa perspectiva futurística. O texto massorético diz que a moça jovem concebeu uma criança, um menino, que se chamou Emanuel. A Septuaginta substitui a palavra moça jovem, alma, pela palavra paternos, que quer dizer virgem. Só que virgem em hebraico é betulá. Exemplo, se você lê o livro de Esther, o rei Xerxes I, ele quer substituir Vastir por uma jovem betulá, uma jovem virgem. Aqui em Isaías 7,14, não é virgem, é uma moça jovem que não conceberia, mas que concebeu uma criança que se chamou Immanuel. Então, é muito complexo a Septuaginta e o texto massorético. E não é o fato do texto massorético ser posterior da Septuaginta, porque nem sempre o que está posterior é o que tem menos fidelidade. Porque o texto massorético ele é escrito no período medieval. A Septuaginta é escrita no segundo século antes de Cristo. Só que o texto massorético resgata tradições do judaísmo pós-exílico. Ou seja, você tem as tradições do judaísmo pós-exílico, você tem o trabalho proto-massorético e você tem, enfim, a redação final, cheia dos sinais massoréticos. Então, é um texto posterior à Septuaginta que trabalha as tradições anteriores à Septuaginta. Por isso, minha linha de defesa foi: Septuaginta é a fonte primária para se fazer... texto massorético é a fonte primária para se fazer exegese. Septuaginta é um texto de grande importância para se fazer a crítica textual. Então, análise da perícope pelo texto massorético. Depois, crítica textual, utiliza-se a Septuaginta para averiguar as diferenças entre Septuaginta e texto massorético e aí continua. Peshitta, Vulgata, Vetus Latina e tudo mais. Espero que você tenha gostado, que o Criador te abençoe com toda sorte de bênção. Shalom e até o próximo vídeo.